O curso começa com uma rápida visão sobre a história da joalheria, na verdade, a história do adorno, que ela vem ao longo desses anos todos tendo várias influências. Então, nós vamos falar um pouco disso. Em seguida, a gente fala um pouco da cadeia produtiva, que é dividida em 3 partes, que são as partes dos fornecedores, que são todos os insumos, a parte da transformação, que é exatamente o processo que você vai utilizar para fazer a sua joia, e finalmente o da distribuição. A primeira parte da cadeia produtiva, que são os fornecedores, nós vamos falar detalhadamente dos metais e suas ligas, tanto da liga da prata quanto da liga do ouro. Em seguida, a gente vai também demonstrar para vocês todo o maquinário, seja ferramentas, seja equipamentos, que são utilizados tanto na ourivesaria, como na modelagem em cera, na cravação, na gravação, equipamentos com tecnologia como impressoras 3D, corte a laser, gravação a laser, ferramentas de medição e etc. Vamos também demonstrar para vocês as gemas que existem, né? Quais são os minerais que a gente utiliza, quais são as lapidações, porque é muito rico, mas a gente vai dar uma pincelada nessa parte também. Vamos falar sobre os produtos químicos e os seus cuidados, sobre outros insumos, que são as correntes, os fechos, as tarraxas, e finalmente um pouco dos materiais alternativos que você pode trazer para a joalheria. A segunda parte da cadeia produtiva é a transformação. A transformação ela começa com a criação, seja de uma joia única, de uma linha de joias ou até de uma coleção. Depois de todo esse processo de criação, a gente tem que elaborar o projeto. A partir do projeto em mãos, a gente vai escolher qual processo que a gente vai fazer a nossa joia ou quais os processos. Então, o primeiro processo que a gente tem é a ourivesaria. Na ourivesaria, nós vamos falar de todos os processos que são comuns a todas as técnicas, que são eles, né? A fundição do metal para você fazer sua liga, seja a liga de prata, seja a liga de ouro. O preparo do material, ou seja, a laminação e a trefilação, para se fazer chapas e fios. E os processos de banca, como serrar, recozer, modelar, limar, soldar, decapar, fazer o acabamento com as limas e as lixas, o polimento. Também vamos exemplificar várias técnicas, né, da ourivesaria, como, por exemplo, as alianças, como fazer brincos articulados, elos, peças ocas, gravação inglesa, gravação com garra, charneira, dobradiça, entre outras peças, né? A gente pretende exemplificar com fotos de peças tudo que é possível para você fazer diretamente na banca. Outro processo que você pode fabricar a sua peça é a modelagem em cera, ou seja, você esculpir em blocos de cera especiais a sua joia. Então, também nesse módulo nós vamos mostrar algumas técnicas, desde fazer uma aliança simples, um anel quadrado, uma peça com pedra, ou uma escultura, todo o ferramental que é diferente, toda a parte também de acabamento, para depois essa peça ser transformada em metal. Um outro processo é você utilizar a prototipagem 3D. Nesse capítulo nós vamos falar sobre as vantagens do uso da prototipagem, né? Como usar o Rhinoceros, que é o programa que a gente mais utiliza na joalheria. Vamos exemplificar a fabricação de um anel e como você também pode utilizar para fazer um orçamento, para mostrar uma peça virtual para o seu cliente. Nós vamos também conhecer o passo a passo do processo de fundição por cera perdida para a reprodução de uma joia ou para transformar os modelos de cera ou resina em metal. Esse processo é extremamente importante,
Você pode fazer uma peça única ou você pode fazer uma peça em série. A partir de um protótipo, seja em metal, cera ou resina, nós tiramos um molde e podemos replicar em quantas vezes você quiser. Então, vamos a conhecer esse processo para poder entender e poder fabricar a nossa joia. Processos complementares. Depois da joia pronta, a gente tem os processos complementares, que são a parte de acabamento. Se esse acabamento vai ser polido, se ele vai ser fosco, se vai ter textura, se vai receber um banho, que é um acabamento aditivo. Então, nós vamos mostrar para vocês todas essas possibilidades. Quando a joia precisa ser cravada, nós também temos uma exemplificação dos tipos de cravação, seja inglesa, de garra, pavê, trilho e etc. E também temos a gravação. Você pode, depois da tua joia pronta, querer fazer uma gravação, ou em buril, ou no laser. Então, esses processos, eles vêm depois, por isso que eles são chamados de complementares. Nós vamos mostrar para vocês outros processos que também são utilizados na joalheria, como, por exemplo, a esmaltação a fogo, a aplicação da resina, o uso do inlay, o casamento de metais, titânio, filigrana, forja, cinzelagem, a eletroformação, a utilização do cobre, do bronze ou do latão, entre outros. A terceira parte da cadeia produtiva é a distribuição. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre esses meios que existem para você fazer com que a sua joia chegue ao consumidor final.